Quarta, 2 de novembro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Ele morreu por nós. Ouça João 3, 14 a 18. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta 5. O que a morte de Cristo realizou por nós? Quando Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado, João Batista exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu Cristo como o Cordeiro antitípico, para quem apontavam os verdadeiros sacrifícios do Antigo Testamento. Mas sacrifícios de animais não podiam tirar pecados por si só. Eles ofereciam apenas perdão condicional que dependia da eficácia do futuro sacrifício de Cristo na cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ouça João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pergunta 6. Que grande esperança temos nesses versos, especialmente quando sentimos que merecemos ser condenados por algo que fizemos? Pense no que tudo isso significa. Jesus, aquele que criou o cosmos, se ofereceu por todos nós, um sacrifício pelos pecados, para que não sofrêssemos a justa condenação. Essa é a grande promessa do Evangelho. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas nunca devemos esquecer que Cristo se ofereceu voluntariamente em nosso favor. Martinho Lutero, em seu livro Obras de Lutero, se refere à cruz como, abre aspas, o altar no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo do amor sem limites, que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo de seu corpo e de seu sangue ao Pai com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. Fecha aspas. Cristo morreu uma vez por todas, e uma vez para sempre, pois seu sacrifício é todo o suficiente e nunca perde poder. E há mais. Conforme lemos no livro A Ciência do Bom Viver, abre aspas, se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte de ignomínia. Fecha aspas. Ouça João 3,16, substituindo as expressões o mundo e todo o que pelo seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como tornar sua essa promessa a cada momento, especialmente quando sob tentação